uma breve fala, depois o Jamel, e aí quem quiser ir se inscrevendo, procurar a Michele ali, que aí a Michele vai colocando os nomes ali para a pessoa poder falar. Lembrando que hoje é mais uma questão da gente discutir, pensar para amanhã, e a grande missão nossa é realmente amanhã compor os grupos, né, e desenvolver, né, propostas aí para os eixos. Vai lá, Cíntia. Bira, Manda ver. coloca a apresentação, por favor. Eu vou adiantando enquanto o Bira coloca a apresentação. O meu objetivo aqui foi fazer uma certa comparação entre o meio ambiente e o urbanismo, aonde a gente... Não, vai lá, Cíntia, continue. Aonde a gente identifica que na parte de meio ambiente nós tivemos os dois planos, conforme eu queria tornar a agradecer a equipe do meio ambiente apresentou o Plano Municipal da Mata Atlântica e a antiga Secretaria do Clima, que fez um plano de adaptação, mitigação e resiliência de Niterói, todos eles aprovados no ano passado, assim como a Lei de Uso do Solo, que levou 2 anos e meio sendo discutida na Câmara. Bira, eu queria fazer um breve resumo do projeto da Lei de Uso do Solo, que eu não sei se todo mundo aqui acompanhou. A Lei de Uso do Solo, ela foi discutida aqui na Câmara ao longo de 2 anos e meio, através de 3 projetos de lei, e basicamente, assim, um super resumo, é uma lei que permite o adensamento e a verticalização, inclusive, e essa é a sobreposição com o meio ambiente, inclusive áreas que deveriam estar sendo protegidas. A lei faz esse adensamento apesar de um decréscimo da população, conforme a Fundação Getúlio Vargas, e confirmada posteriormente pelo censo, pelo fato de Niterói não ter água suficiente, então um acréscimo de população significa tornar ainda mais precário a água. Obviamente, eu não estou falando das classes mais ricas, nem da classe média, como, por exemplo, que mora em Icaraí, mas os bairros das pontas que vão sofrer com a intermitência do abastecimento. Problemas de saneamento, então, só para alertar que a gente tem mais de 70 tomadas de tempo seco. Em outra oportunidade, eu vou explicar o que é isso, mas é um sistema é um sistema emergencial e temporário de recolhimento de esgoto, digamos assim, e que é tratado como uma coisa fixa. A drenagem, quem mora em Niterói sabe das enchentes e dos deslizamentos, a falta de mobilidade, né, porque vai botar mais carro, a gente vai ter mais congestionamento, que vai gerar mais efeito estufa, e sem nenhuma previsão de benefício, o projeto de uso do solo, para as comunidades mais pobres. Então, a intenção é aumentar a população ou só favorecer o processo de financiarização imobiliária. Ou seja, você vai construir, vai ficar tudo vazio, vai ter para ser Airbnb. Bom, Bira brigou comigo geral, né, Bira? Então, é isso. Essas coisas elas vão redundar em maior impermeabilização do solo. Isso é gravíssimo, né? Porque cada vez mais que a água não escoa, né? Que era o que o Tiago estava falando. Você tem um aumento de CO2, então você está ampliando o efeito estufa, botando mais carro na rua. Esse negócio de carro na rua também é uma coisa muito interessante. Eu sou ciclista, e quem é pedestre não tem ideia do que é o calor que o carro emite. Quando você está na rua de bicicleta do lado do carro, é totalmente diferente de você estar na calçada pedestre com um carro. É um absurdo, é absurdo mesmo. Barreiras verticais contra o vento, então isso diminui o vento, mais carros, mais calor, menos árvores,
porque outro dia eu vi alguém postando num grupo da região oceânica que tinham derrubado um terreno cheio de árvores e que plantaram um prédio de concreto com aprovação da Secretaria de Meio Ambiente. E maior exposição a eventos climáticos, naturalmente. Bira? Não, Bira não foi embora, Bira está aí. Bom, então, em resumo, é isso. Esses 3 PLs, eles nunca tiveram... Deu problema, mas vai rolar? Tá, eu vou falando porque não vai ter jeito. Então, assim, foram 2 anos e meio por intervenção do Ministério Público, da gente estar discutindo isso, e não houve nenhuma participação da Secretaria do Clima, muito menos da Defesa Civil. Então, assim, isso é grave. Inclusive, teve coisas do plano de regularização fundiária que foram dados que nós, população, que trouxemos para as audiências, porque a Secretaria de Urbanismo ou não sabia ou ignorava. Aí fica a seu critério. Então, aí eu precisava dos mapas, Bira, querido. Então, aí eu estava querendo apresentar alguns exemplos de sobreposição a respeito do Parnit no plano da Mata Atlântica que Tiago e Carolina apresentaram, e aí eu precisava minimamente ter mapa. Qual é o tamanho do problema, Bira? É jogo rápido ou demora muito? Senão eu peço para a Jamel. Então, pode ir indo até o primeiro mapa, porque isso tudo eu já falei. Bora. 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 Aí. Isso daí é o Parnit. Você consegue fazer um zoom, Bira? Mas você não vai saber onde é o zoom, não vai adiantar. Segue para o próximo mapa. Não, volta. Você pulou um. Vai para o próximo. Vai para o próximo. Está bem difícil, até deu de entender. Bom, isso daí é um Morro do Graguatá, se eu estou vendo bem. Esse é o Morro do Graguatá, que é uma área, segundo o plano da Mata Atlântica, eu não estou conseguindo ler, mas tem um grau de prioridade alto. No entanto, o urbanismo, eu não vou estar conseguindo ler de cabeça, mas, se não me engano, são 4 andares de gabarito, mais cobertura. Então, isso é grave. Como é que o mesmo executivo fala que é uma área de prioridade alto e o urbanismo quer construir ali dentro? Tá? Para o próximo, por favor. Agora o próximo, já passou desse. Próximo. Pronto. Esse daí é a região do corredor ecológico que o Tiago tinha falado. A gente, no mapa da esquerda, a gente está vendo a zona de amortecimento do Parnit. Eu não sei se vocês conseguem identificar. Aquilo ali, aqui embaixo tem uma curva, que é aquela curva ali da Francisco, onde tem a DPO do Cafubá, e a subida para o cemitério com aquela curva do Cantagalo lá em cima no mapa da esquerda. O Parnit da Viração está à esquerda e essa área achurada à direita é o corredor ecológico. No mapa da direita, você vai identificar que tem uma ZC7, que é uma zona... Eu não vou me lembrar do nome exatamente, mas é uma zona que permite a construção do gabarito de 9 pavimentos, mais um de cobertura, que há uma sobreposição com uma zona de amortecimento. Então, assim, como assim? Amortecimento com gabarito de 9 andares? Então... Não, isso aí não pode estar... Não, desse lado... Porque a lei de uso do solo está valendo a partir de agosto. Então, ela teve que ter tido licenciamento antes disso. Bom, o próximo, por favor. Antes disso, não. Depois de agosto.
deem uma olhada na placa e vê se a placa é anterior ou não. O próximo, Bira. Esse daí é o terreno da pedreira, então do lado esquerdo a gente está vendo aquela curva ali, é aquela curva atrás do Clube Naval. Esse verde mais escuro é o mesmo parnite do outro lado, da viração, e toda aquela área churada é a zona de amortecimento do parnite. No mapa do lado direito é o mapa da Lei de Uso do Solo, onde a gente vê aquela zona laranja como zoom mais 6, com gabarito de 8 pavimentos, mais um de cobertura, e do lado esquerdo, naquela entrada que vai para... é o caminho dos fortes, né? Uma ZRA mais 6, todas dentro da zona de amortecimento do parnite. Na realidade, você está vendo a rua lá em cima, tem uma nesga lá em cima, porque aquele lado direito já é azeis, sobra ali na beira da rua um lugar onde ele, inclusive, tem um negócio de uns barcos, que seria a área efetivamente possível de ser construída. O próximo, por favor. Os mapas, eu tive uma dificuldade muito grande com a qualidade gráfica dos mapas. O PDF eu não consegui ampliar, mas isso daí é a região de Camboinhas e o que o pessoal da região oceânica chama popularmente como Dente do Conte, que é aquele último terreno da Francisco da Cruz Nunes, do lado do Rio da Vala. E aí a gente tem uma ZRA aqui no lado de Camboinhas, junto da Lagoa, que tem um gabarito de... Faz um zoom ali para mim, naquele quadrado branco, Bira. Eu acho que é 8 pavimentos, mais um de cobertura. E lá em cima, no Dente do Conte, eu não estou enxergando, mas é algo parecido. E isso são áreas que o plano da Mata Atlântica, pior do que o Morro do Graguatá, diz que é um grau de prioridade extremamente alto. E ambos estão sendo pelo urbanismo, com previsão de permissão de construção em ambas as áreas. Tá? Vocês estão identificando o que é, né? Então, tem essas duas RAs e o Dente do Conte, ali em cima, é o último terreno livre da Francisco da Cruz Nunes. O próximo, Bira, por favor. Aqui, pena que o Jairo foi embora. Isso daqui é a zona de amortecimento do PESET. Tem alguém do INEA presente? Eu gostaria muito de saber se tem representação do INEA. A gente convidou o INEA, mas, infelizmente... isso é a zona de amortecimento do PESET. E tem essa área... Eu destaquei as 3 áreas. A gente tem aquela área que eu botei em rosa ali, ela envolve a Duna Grande. A Duna Grande... Michele pode até falar melhor da Duna Grande do que eu. É uma área protegida pelo IFAM. Ela está dentro da zona de amortecimento do PESET. E ali tem um gabarito de zoom mais 2, ou seja, um gabarito máximo de 4 pavimentos, mais cobertura, dentro da zona de amortecimento do PESET. Isso é grave. Eu queria saber do Estado. Aquela zona mais comprida, que está do lado, que pega justamente a Max Albin, que é essa rua aqui, e essa de cá é a Francisco da Cruz Nunes, e o limite do outro lado é a Lagoa. É uma região que pega, é uma ZRM mais 2, ou seja, multifamiliar, com 6 pavimentos, mais um de cobertura, da mesma maneira, dentro da zona de amortecimento do PESET, onde deveria ser admitido a construção, a legislação de ZCA, que é a Zona de Conservação Ambiental, para unidades unifamiliares com até 2 pavimentos. E essa ponta que está marcada, está destacada aqui no mapa do lado direito, que é a correspondente de lá, que tem essa ponta, isso é na Rua da Amizade. Isso, curiosamente, é uma emenda do vereador Leandro Portugal, agora secretário de Meio Ambiente, onde ele propôs esse aumento do gabarito para aquela região, dessas ERM mais 2, para um gabarito de 4 pavimentos, para um caiçara construir hotéis. 4 pavimentos mais um, dentro, de novo, da zona de amortecimento do PESET. Então, assim, isso é gravíssimo, mais gravíssimo, porque isso está dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né? Então,
Mas o próximo... e isso daí é a entrada de Taquatiara, tá? No mapa aqui da esquerda, esse verde que entra é a entrada de Taquatiara. Então, a gente tem o verde escuro, é o Pezete de um lado, cortado pelo acesso a Itacoatiara, que abre esse triângulo aqui, e o Pezete escuro do lado direito. A Francisco da Cruz Nunes, né, todo aquele trecho ali é zona de amortecimento do Pezete, e aquelas duas áreas em amarelo, elas estão praticamente em frente da entrada de Itacoatiara, e tem um nome, aquele trecho do bairro, eu não sei quem é da região oceânica pode dizer, mas aquela onde tem um negócio de futebol, que eu esqueci o nome agora. Aquela região ali é uma ZRM também, é uma região multifamiliar, com 6 pavimentos de gabarito, mais um de cobertura, dentro da zona de amortecimento do Pezete. Próximo, Bira. Essa é uma dentro de Camboinha, Jamel, que tem também a zona de amortecimento do Pezete. No mapa da direita, talvez fique mais fácil identificar que aquela área escura é o canal de Camboatá. Então, tem essa área meio triangular ali, que é essa ZRM mais 4, que está destacada em amarelo do lado esquerdo. Também de 6 pavimentos, é o gabarito máximo, mais cobertura. Eu digo mais cobertura porque isso não obrigatoriamente isso é uma família com 2 andares, às vezes a cobertura que tem 50% da área do andar de baixo, mas isso pode ser mais uma família, pode ser mais um carro, mais 2 carros em Camboinhas, né? Então, dentro da área do Pezete. O próximo... aí é o sistema lagunar, isso aí eu ia deixar para o Jamel. O próximo... tudo isso é área de extremamente alta prioridade, definido pelo que os colegas apresentaram aqui. O próximo... Por Elise, né? Cantar por Elise aqui. Bira? Eu acho que acabou, mas eu acho que tem mais uma imagem. Eu queria falar, não sei se os companheiros já foram embora, eu presenciei nessa terça-feira, paralelamente a essa declaração que a gente ficou sabendo que Niterói é a cidade, nesse final de semana, foi a cidade mais quente do ano. Eu presenciei um corte de uma árvore ali na Lemos Cunha. Uma árvore que era um flamboyant que estava tombado não, ele, por cortes, possivelmente da Enel, ele foi se esgueirando, né? A árvore tem essa sabedoria, e ela estava muito em cima da rua, era essa imagem que eu tinha, né, Bira? E outro dia eu faço pilates ali, e outro dia eu estava chegando, a rua tinha uma série daqueles pitocos para as pessoas não poderem estacionar, e tinha um rapaz, ainda não estava de bermuda, porque o decreto foi naquele dia, então ele ainda não estava feliz no calor, e eu falei, o que vai acontecer aqui? Ele falou, vão cortar a árvore. Eu falei, mas por quê? Ele falou, pois é, né? Tanto calor, é essa aí, tá vendo? Então, essa árvore da esquerda, ela estava em cima da rua, tá? Mas ela estava em cima da rua, e mesmo que ela... pode ser que ela vá tombar. Eu acho que, diante do problema de calor que a gente tem na cidade, do problema que é o meio ambiente em Niterói, eu acho que a gente tem que achar maneiras, e aí eu tenho meus colegas aqui do Sítio Carvalho, vão poder falar, vai ter maneiras de você tratar, se a árvore está doente, ou de você colocar escoras para uma possível, talvez, quem sabe, essa árvore vai cair. Isso aqui é uma imagem da mesma árvore que eu tirei de um lado e do outro, e a do meio aqui, quer dizer, essa maior que está aparecendo no prédio, era um vídeo, mas ele não consegue rodar. Sim. Eu acabei. Era quando as pessoas começam a árvore tombada e, por fim, a árvore podada. E aí um colega meu estava me destacando o quanto que esse corte é um corte absolutamente violento e criminoso, porque é um corte em V, que acumula água e que não permite que a árvore se recupere, cresça de novo. Então, assim, isso é um crime ambiental
que o próprio rapaz que estava ali no trânsito estava identificando como isso era problemático. Então, eu acho que assim, é grave. O pessoal da região oceânica vive falando de diversos cortes criminosos, e eu acho que é isso que a gente vai discutir mais. Obrigada. Eu acho que acabou, né, Bira? Vê se, o próximo, acho que é uma opção de coisa escrita. Não, pode passar. Acabou, tira isso daí. Isso eram algumas considerações sobre o plano da Secretaria do Clima, que tem alguns ótimos absurdos, mas eu não consegui ler tudo. Eu queria passar a palavra para o... Obrigado, Cíntia, pela explanação. A gente vai passar a palavra para o Jamel. Só vou trazer um dado que saiu, um estudo interessante de uma aluna da UF, amanhã eu posso disponibilizar para vocês, que foram registradas 3.199 supressões de vegetação licenciadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Niterói. Então, não é uma, né? A gente tem aí, isso que está no sistema.